verdade sobre o teu lar, sobre a tua casa. Profetize sobre a tua família nessa noite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E se Deus é o centro do meu lar, o seu amor é exercido entre nós. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. A minha família, a minha casa está blindada aonde? Nas asas do Senhor. E é assim que começamos com esse fluir, com esse rio do Espírito Santo que já faz presente. Como é bom ver casais na nossa igreja, como é bom saber que casais estão nos acompanhando, e eu peço e espero que em nome de Jesus, hoje, assim como ontem, seja uma noite abençoada, já vá fluindo, já vá dando liberdade, deixe o Espírito Santo entrar no seu lar. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta do seu coração, fique com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. Não há lugar melhor, não há programação melhor. Estamos aqui nesta segunda noite desse seminário, do Ministério de Casais, da Assembleia de Deus, AD Passo Fundo, e muito, muito, muito alegres pela sua presença, da cada família, de cada casal, que aqui está no banco da nossa igreja, de cada casal, de cada família, das inúmeras cidades que estão nos acompanhando. Agradecemos desde já pela participação de cada um desse evento gratuito, que a nossa liderança, os nossos pastores, cada ministério dessa igreja tem desenvolvido aqui, para não deixar você sem nenhum suporte, mas o principal suporte é a palavra do Deus, o principal suporte é o fluir do Espírito, é aquele que transforma, aquele que renova, aquele que nos ajuda em meio a cada dificuldade. Assim como ontem, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Ele já falou, e do lugar de onde veio ontem as suas palavras maravilhosas, hoje tem muito mais, muito, muito, muito mais. Deus vai falar conosco, nesse segundo dia, desse seminário denominado 2 papéis, uma visão. Os papéis podem até ser diferentes, mas a visão é única, a visão do soberano Deus, Pai de milagres, Pai de misericórdia, aquele que ajuda em meio às tribulações, em meio às dificuldades, aquele que é socorro presente no meio da angústia, irmãos. Não há mal, não há tempestade, não há nada que Deus não possa fazer. Então, se hoje você está precisando de uma restauração, se hoje você precisa de um milagre, ou única e exclusivamente você precisa continuar sendo abençoado, se socorra do médico dos médicos, do advogado dos advogados, do Senhor dos senhores, Deus de Israel que está no meio do seu povo. Agradecemos em especial o pastor dessa igreja, presidente, o irmão pastor Ângelo, a sua esposa, estão dando liberdade para que este seminário esteja acontecendo, não apenas nesta atividade, várias atividades que a nossa igreja tem desenvolvido ao longo do início do ano, ao longo da semana. Então, nos acompanhe sempre que possível, que sempre terá uma palavra abençoada para o seu lar, para a sua família. Agradecemos em especial o pastor Diogo, que já se faz presente, a sua esposa, a irmã Aline, que se dispuseram, entregaram um tempo de vida que é precioso para hoje falar conosco. Estão ali atualmente presidindo a Assembleia de Deus na cidade de Coxilha, e temos que ter certeza que vão transformar, vão fluir, e a sua casa será abençoada. Já oramos por eles, que lá eles estejam proclamando o Evangelho, a palavra do Senhor, e sempre que possível, vamos brincar um pouquinho, vamos roubar eles lá da cidade de Coxilha, para eles estarem conosco assim como estão hoje. Agradecemos então a presença. Irmãos, vocês têm liberdade, deixe o Espírito Santo fluir, deixa Deus agir nesse meio, e aí na sua casa não é diferente, na alegria do seu lar, é o melhor local que você poderia estar, com a sua esposa, com a sua família, e agradecemos muito, muito a sua presença nessa atividade. A paz do Senhor, irmãos, a todos os presentes, glória a Deus por mais esse dia, nesse seminário abençoado, que com certeza vai transbordar aqui o nosso coração com as bênçãos do Senhor, com a promessa que Ele tem na nossa vida, para o nosso lar, para a nossa casa. Já vai, então, preparando o teu coração para receber esse ensino no dia de hoje. E eu quero, então, aproveitar também
para saudar e agradecer a todos os casais que se inscreveram através do nosso link do formulário ou através do nosso SOS Casais pelo WhatsApp. Queremos também agradecer às diferentes cidades que participam aqui conosco através das inscrições. Ontem também estava participando o pessoal lá de Brasília, de Uruguaiana e também de Soledade. Agradecemos vocês que participaram aqui conosco. Também estão inscritos no nosso seminário casais da área sul, da área norte, casais de Birubá, de Coxilha, de Nova Roma do Sul, de Pântano Grande, Camaquã, Pelotas, Novo Barreiro, Santa Bárbara do Sul, São Francisco de Assis, Nova Prata, São Cepé, Rodeio Bonito, Joia, Augusto Pestana e Selba. Que Deus abençoe a cada um e também os que estão presentes aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estarem participando conosco desse seminário. Podem ter certeza que vocês vão ser abençoados por essa atitude. Quero deixar aqui também, e a nossa equipe, né, do Ministério de Casais, a gente quer agradecer a todos também, que se não fosse, né, Vanusa e Elias, pela nossa equipe, todo esse seminário não estaria acontecendo. Então, glória a Deus, e Deus abençoe também todos os casais da nossa equipe. Eu quero deixar aqui para vocês também que o nosso ministério, ele tem como missão incentivar o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus entre os casais. Como visão, nós temos ser um ministério que age em conjunto com os outros ministérios, buscando o crescimento dos casais e a evangelização. Como valores, temos o caráter, a fé, a persistência e a santidade. Cometemos um ato falho, gostaríamos de agradecer aqui também a banda que se faz presente, lindos louvores, que Deus venha abençoar cada um. E hoje, até mesmo na Escola Bíblica Dominical, eu estava acompanhando, Deus nos dá dons, e com certeza cada um de vocês foi abençoado com esse dom maravilhoso de louvar o Senhor, e continue assim na presença. Agradecemos a disponibilidade, e tenho certeza que Deus vai retribuir grandemente esses louvores que vocês estão abrilhantando aqui no nosso seminário. Muito obrigado. Meus irmãos, é chegado um momento aqui que é ímpar. Todos nós temos necessidades pessoais, e muitas dessas necessidades, por hora, vêm de questões que envolvem as finanças. A nossa igreja, assim, não é diferente. E hoje eu quero fazer um questionamento a cada um que aqui está presente, bem como os irmãos que estão no seu lar. Faça uma simples reflexão de quantas situações, de quantas diversidades Deus tem livrado você. O que não tem te faltado? O que Deus tem suprido? E por hora, poderá que alguém esteja passando por alguma necessidade. Então, eu gostaria que neste momento, que nós vamos estar ofertando, dizimando, nós partisse de dois princípios. O quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem nos ajudado e nos tem suprido. Ou ainda, o que nós precisamos para suprir a nossa necessidade? Vamos basear essa palavra de oferta, esse momento de generosidade, esse momento de devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos abençoado. Nós não ofertamos, nós não dizimamos para ser abençoados. Nós dizimamos, nós ofertamos porque somos abençoados, porque tudo o que temos, eu vou repetir, tudo vem do Senhor. A nossa vida profissional, o nosso alimento, o nosso veículo, a nossa veste, algo tem te faltado? Então eu quero que você oferte ao Senhor hoje com espírito de gratidão, com espírito de agradecimento. Mas, irmão, eu estou passando por necessidade. O momento é de luta, o momento é de dificuldade, o momento é de desemprego. Todos nós sabemos o que está acontecendo no mundo afora. Mas há um Deus de milagres, há um Deus de vitórias, há um Deus que pode suprir cada uma das suas necessidades. E eu quero fazer a leitura de uma palavra que se encontra, irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Vamos repetir.
Vamos fazer a leitura da palavra da oferta no livro de Deuteronômio, no capítulo 1 até o versículo 3. Capítulo 8, perdão, do versículo 1 ao 3. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida, uma palavra que nos remete à história do povo de Deus. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu ordeno a vocês. Quem está ordenando aqui é o Senhor, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. E logo vem a palavra do Senhor. Assim ele os humilhou e deixou passar fome. Porém, irmãos, logo vem a recompensa do Senhor. Então, quando ofertamos, quando dizimamos, quando colocamos, Senhor, à prova as nossas necessidades, por meio da nossa oferta, por meio do nosso dízimo, daquele único centavo que, quem sabe, você tenha disponível. Faça a prova de Deus nesse momento. E como o pastor Diogo muito bem sabe, o único momento que a Bíblia nos permite fazer prova do Senhor é quando ofertamos e quando dizimamos. Então aqui faça a prova do Senhor, para verificar como Deus vai transbordar o seu celeiro. E a nossa igreja precisa da sua colaboração. Tantos ministérios que hoje aqui na nossa cidade têm sido abençoados, por exemplo, o Impacto Urbano, que tem feito maravilhas aí aos redores da nossa igreja, bem como tantos ministérios que nós temos contribuído lá na África, do outro lado do continente. Isso tudo é por você. Quem sabe você não pode estar aqui no culto, louvando, pregando, cantando, mas você pode fazer uma outra parte que é muito importante, quem sabe até mais, ofertando, dizimando, orando por cada um que se faz presente. E a palavra de Deus se encerra, e a palavra do Senhor é perfeita. Mas depois Deus sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, oferte com alegria, dizime com alegria. Nós dependemos da ajuda, acima de tudo, do Senhor, mas contribua, faça a prova de Deus, que Ele vai suprir toda e qualquer necessidade. Para os irmãos que estão aí de forma online, creio que está aparecendo aí um Pix, você pode ofertar, você pode dizimar. Além disso, está aparecendo aí a conta da nossa igreja. Nós ficamos muito felizes com a sua oferta, mas acima de tudo, Deus se alegra quando você oferta a casa do Senhor. Agradecemos imensamente esse momento. Agora já estamos chegando ao momento mais importante, que é o momento da palavra de Deus. Já vamos estar convidando aqui o pastor Diogo e a sua esposa, irmã Aline, para se colocar aqui ao nosso lado. Já peço que você se coloque em espírito de oração, aí no seu banco, aí na sua casa, pedindo: Deus, preciso que o Senhor fale comigo. Senhor, flua em rios de águas vivas. Poderoso Deus, fale conosco, fale com a sua igreja. E temos certeza que, em nome de Jesus, assim como Deus já falou ontem, muito mais vai vir da palavra do irmão, assim como Deus tem feito a sua vontade. Soberano Deus e eterno Pai, ainda na sua presença, Senhor, pedimos, Pai amado, que o Senhor venha abençoar o pastor Diogo, a sua esposa, Senhor. Usa eles, Senhor, cuida deles, Senhor, abençoa eles, Senhor, que eles tragam uma palavra abençoada, Senhor. Cremos que muito, muito mais vai fluir, e pedimos, Pai amado, que o Senhor interceda e os capacite, o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar convosco mais uma noite, mais uma vez estar aqui nessa querida igreja. Nós cumprimentamos, deixamos aqui o registro, nossa saudação
ao pastor presidente, pastor Ângelo, e na pessoa dele saudar todos os obreiros, obreiras desta casa, nosso querido amigo irmão Mauro, sua esposa, irmã Daniela, Deus abençoe, que estão aqui representando. É uma alegria estar, então, novamente dando sequência a este importante seminário. Saudamos o irmão Elias, a irmã Vanusa, na pessoa deles, todos os demais casais envolvidos com esse departamento tão importante que é o de casais. O tema desde ontem é, como nós temos trabalhado, 2 papéis, uma visão. Eu e a irmã Aline somos casados há quase 19 anos, está para se completar muito em breve. Temos 2 filhos e, quem sabe, casais aqui que têm muito mais experiência, há casados muito mais tempos do que nós, mas a gente louva tudo isso, a gente respeita, a gente admira. No entanto, esses 19 anos nos trouxeram muitas alegrias, graças a Deus, também muitas experiências, algumas experiências que nós passamos como casal, no nosso dia a dia, e também aconselhando, orientando pessoas ao longo aí em torno de 20 anos, 19 anos de ministério, e aonde a gente tem conseguido, através da palavra, da oração, do aconselhamento, edificar vidas. E essa apostila, ela nasceu dentro da experiência que nós tivemos com casais, com pessoas. Cumprimentos também a todos os irmãos que estão aqui presentes, Vanus e Elias, e também esse departamento de casais, né, que tem alcançado esse convite a nós, e que era para ter ocorrido ano passado, e em virtude, né, de tantas coisas que ocorreram conosco, estamos aqui, aprove a Deus que estivéssemos aqui contribuindo com todos, e também aprendemos e somos edificados, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela edifica aquele que ministra, ela edifica aquele que ouve e se torna uma bênção. Também a todos que estão ouvindo em casa, que sejam abençoados em nome de Jesus. E nós vamos dar sequência da onde paramos ontem, que foi no 10º ponto, na 10ª visão. Hoje vamos para a 11ª, que é a visão da proximidade. Quando dizemos visão, é porque entendemos que um casal, para ter êxito na sua união, eles devem ter a mesma visão. E estas visões são importantíssimas para a saúde do casamento. Então, a 11ª visão é a visão da proximidade. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, e versículo 1, e a serpente disse à mulher. Preste atenção nesta frase. A serpente disse à mulher. 3 coisas que o inimigo sabia acerca da mulher. 3 coisas. Antes de explicar as 3, é preciso salientar, e é digno de nota, que Satanás, através da serpente, ele não foi falar com Adão, ele não falou com o varão, com o homem, mas por qual motivo ele foi justamente logo falar à mulher? 3 coisas o inimigo sabia acerca do sexo feminino, acerca da mulher. Primeira, ele sabia que mulher, como qualquer outro ser humano, isso é verdade, mas principalmente a mulher, ela precisa ter atenção, ela precisa que dê a ela valor, ela precisa que alguém a valorize. Então, quando Satanás, através da serpente, foi falar com a mulher, ele foi dar uma atenção para ela, que nós não sabemos se até aquele ponto Adão estava dando. O certo é, pelo motivo o qual nós não sabemos, Adão não estava junto dela. Então essa mulher, ela estava sozinha, e não sabemos o que passava na mente de Eva naquele momento.
Mas o certo é que quando os pensamentos começam a fluir na cabeça de uma pessoa, e quando a Bíblia aqui se cala, nós temos a liberdade de raciocinar sobre o acontecido. Quem sabe Eva se perguntava: onde está o meu esposo? A que horas Adão vai chegar? Por que Adão não está perto de mim? Nós não sabemos as perguntas que estavam no coração de Eva, mas sabemos que Satanás deu para ela a atenção que julgamos que ela não tinha. Segunda coisa que Satanás sabia acerca da mulher: mulher gosta de diálogo, mulher gosta de falar, todo mundo fala. E eu não estou de maneira nenhuma menosprezando as mulheres ao dizer isso. O homem, por natureza, ele é um pouco mais quieto, fala um pouco menos, nem por isso ele é melhor, de jeito nenhum. Mas a mulher, por sua vez, ela gosta mais de falar, ela precisa, faz parte da natureza. A mulher gosta de contar tudo, de falar sobre os detalhes, e o diálogo faz bem. E quando eu estou dizendo que Eva gostava de falar e as mulheres gostam de falar, eu não estou dizendo que elas são faladeiras, que é outra questão que eu não estou dizendo. Então, Eva gostava de conversa, como eu também gosto, como a minha esposa também gosta, como você também gosta. Será que não faltava diálogo naquele casamento? Será que não faltava um momento de conversa entre o casal? E eu sempre digo: se você não falar com teu cônjuge, Satanás irá falar por você. Se você não sentar no final do dia, ou no início do dia, ou ter uma parada na semana, que pode ser mais do que uma, para organizar a semana com o seu cônjuge, se você não planejar, se você não falar, Satanás quererá ocupar o seu lugar. Agora mesmo à tarde, eu e a Aline passamos boa parte da tarde conversando sobre os projetos da semana, os afazeres da semana. Nós temos um interior para visitar, onde temos uma congregação no interior, São Miguel do Parador, talvez muitos irmãos conhecem, temos ceia lá. Nós temos Vila Lângaro, nós temos atividades no campo, e nós estávamos conversando acerca disso. Então é preciso haver diálogo, é preciso haver organização entre o casal. Terceira coisa, que Satanás sabia que a mulher estava carente. Primeiro, atenção. Segundo, diálogo. E terceiro, companhia. Cadê Adão? Não estava. Cadê teu marido? Saiu. Cadê Adão? Não sei. Que hora chega Adão? Também não sei. Está com os amigos. Quer dizer, não tinha amigos ali, né? Não sei onde é que está Adão. Então Eva estava sozinha. Ela estava carente de companhia. Quem é que gosta de viver sozinho? E sempre que uma mulher estiver sozinha, calada, sem atenção, sem diálogo, sem companhia, aquilo que o homem não conseguiu dar para ela, Satanás vai dar um jeito de dar. Aquilo que você não der ao seu esposo, o inimigo é um bom oportunista. E ele vai querer suprir a tua e a minha falta. Então as pessoas se casam para viverem juntas. Pastor, mas isso é óbvio, não precisava de um seminário de casais para eu saber disso. Acontece que no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim. Eu falei ontem aqui, desculpe a palavra, mas parece que há casais que vivem como solteiros, o que parece que não combina, né? Porque se é casal só pode ser dois, mas na prática não é isso. No papel, casal só pode ser união de duas pessoas, mas na prática do casamento, falta atenção, falta diálogo e falta companhia.
E quando essas coisas faltarem, Satanás se apresentará para suprir aquilo que o seu cônjuge não tem dado. 12ª, a visão do equilíbrio financeiro. Provérbios 17, versículo 1 diz: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Isaías 55, versículo 2 também diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aqui, o nosso olhar especial à parte financeira, que também está envolvendo o casamento, a família, onde muitas vezes os gastos exagerados, adquirir coisas que às vezes naquele momento poderia esperar, poderia ser planejado de outra forma, e que às vezes acaba causando problemas no relacionamento. Por diversas vezes, eu e o Diogo aconselhamos casais com muitas dificuldades nessa área. Por quê? Porque quando toca no financeiro, automaticamente todas as outras áreas elas acabam sendo afetadas. Por quê? Porque falta alguma coisa. E quando há falta, acaba que um começa a cobrar do outro e aí gera um conflito muito grande. Então, essa parte da vida financeira é muito importante que o casal, por mais que eu tenha o meu trabalho, que o esposo tenha o trabalho dele, que a gente comungue as questões financeiras, que a gente combine, né? Por exemplo, se nós somos um casal, automaticamente a vida financeira ela também tem que ser uma união, né? O que cabe a mim, o que cabe ao meu esposo. Sabemos que o supridor e o mantenedor da casa é o homem, mas se eu posso vir a agregar e ajudar, vai ser uma bênção. Agora, eu não posso fazer com que essa área se torne um problema. E muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Agora eu vou falar das mulheres, a gente tem uma tendência a gastar um pouco mais, né? Porque nós temos mais adereços, nós temos mais coisas para adquirir, para consumir, o nosso olhar para casa é um móvel novo, né? O homem às vezes se preocupa mais com o carro, se preocupa mais com a manutenção da casa, uma pintura, enfim, e a mulher acaba olhando mais para essa questão do calçado, da roupa, acaba agregando também os filhos, que muitas vezes é o olhar da mãe, né, que dá conta de toda essa questão, mas que haja no casamento. Eu e o Diogo temos uma tabelinha lá em casa, né? E a gente faz uso dessa tabelinha dos gastos, onde a gente anota lá o que foi na farmácia, o que foi no mercado, o que é lazer, o que são gastos gerais, e fim do mês a gente senta e faz as continhas, para ver o que aconteceu. E isso é importante o casal fazer, porque se a gente não cuida dessa área financeira num relacionamento, pode haver problema no relacionamento, né? E as dívidas, a falta de dinheiro, pode bloquear o relacionamento, né? Porque gera tristeza, gera insatisfação, e o casamento pode sofrer por conta disso. Tanto que, na hora do casamento, o pastor deveria dizer: não mais até que a morte os separe, até que as dívidas os separem. É terrível, mas a gente já teve experiência com pessoas do homem dizer para a gente, e que a Aline falou, a gente de maneira nenhuma está depreciando as mulheres, de jeito nenhum, mas eu lembro de uma pessoa que me disse: pastor, é tanto pares de calçado que Jesus vem e nem a mulher do anticristo vai usar tudo que tem aí nesse roupeiro aí, nesse armário de calçados. Então, gente, domínio próprio. Nós temos, como disse a Aline, uma tabelinha lá, uma organização financeira, e ela diz o que a gente pode gastar. Então, não dá para sair por aí comprando meio mundo. E isso mina o relacionamento, desgasta, porque mexe com o brio masculino. O homem se sente impotente quando ele não consegue dar aquilo que a sua esposa gostaria de receber. E a esposa, por sua vez, ela precisa ter essa humildade e ter esse senso crítico de entender: espera aí,
Se o meu pai podia me dar, meu marido não pode manter aquela vida que eu tinha. E quando eu casei com ele, não foi só o amor pesa, claro que pesa, mas quando eu disse a ele que amava, eu amava com o que ele ganhava, com a renda dele. Então tudo isso precisa, casamento também se faz, e um relacionamento saudável também se faz na ponta da caneta. Vamos adiante, a visão da reconciliação. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, e versículo 26, o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Perceba que no versículo anterior diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no versículo seguinte diz: não deis lugar ao diabo. Significa dizer que a ira é uma porta aberta para a serpente entrar no casamento. É uma coisa que eu preciso confessar para vocês, nós não queremos de maneira nenhuma vender a imagem de que tudo é perfeito. Como seres humanos que somos, nesses 19 anos de relacionamento, eu e minha esposa, talvez houve algum dia que um não concordou com alguma questão, que algum pensou de um jeito, o outro pensou do outro, quem sabe alguém em uma palavra ou não estava no seu dia, alguma coisa deu errado, talvez houve alguma rusga naquele dia. Agora, uma coisa que eu sempre procurei levar no nosso relacionamento: nunca ir para a nossa cama, para o nosso quarto, sem arrumar a questão. Não se ponha o sol sobre a tua ira, resolve logo. Dobra o joelho ao lado da cama e resolve. Se perdoa, alguém tem que se humilhar na questão. Alguém tem que dizer: olha, fui eu que errei, tu me perdoa. Olha, talvez eu não concordo até agora com o que você diz, mas nós precisamos resolver isso hoje, porque amanhã pela manhã nascerá o sol e tem que ser uma nova história para a nossa vida. Interessante que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8: quem romper o muro, uma cobra morderá. Então o seu casamento, ele tem que ser murado. E muitas vezes o salmista Davi, ele disse para o Senhor: tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio. E você sabe que fortaleza era aqueles muros altíssimos que cercavam as cidades nos tempos antigos, inclusive Jerusalém tinha. Então o que Davi está querendo dizer: Senhor, seja para nós um muro que nos proteja. Assim tem que ser a oração do casal. Agora, não adianta orar para que o Senhor seja o muro quando nós mesmos fazemos a brecha. A gente vê muitas pessoas colocando a culpa no inimigo, colocando a culpa em Deus, quando muitas vezes é ele, é ela que precisa reparar as brechas. Porque se não reparar a brecha, a Bíblia diz em Eclesiastes que uma cobra o morderá. Então precisa ser resolvido todo e qualquer dissabor do dia. Precisa ser resolvido no leito. Precisa, antes de dormirem, precisa ser resolvida essa questão. 14ª, a visão do lazer. Eclesiastes 5,19 diz: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Aqui é um ponto muito importante, que nós temos que entender que, como casal, nós também temos as nossas necessidades. E aqui entra a questão do desopilar. A mente humana, o ser humano precisa desse momento. Então, às vezes, tem que se entender que o teu cônjuge, ele precisa de um momento, por exemplo, ir pescar, ir fazer uma atividade fora.
algo que ele goste de fazer, e não é porque ele gosta de fazer e porque ele tem prazer em realizar uma certa atividade que não envolve a esposa, que por isso ela não ama, ou ele não ama. Né? Nós temos que ter esses momentos, por exemplo, às vezes as mulheres gostam de se reunir, tomar um chimarrão, conversar, trocar uma ideia, combinar sobre várias coisas, às vezes uma na casa da outra, às vezes até na igreja mesmo. É um momento que a pessoa tem para ela. E às vezes o seu cônjuge não compreende, mas a mente humana, ela precisa desopilar. Ela necessita do entretenimento. Nós somos humanos e precisamos disso, que é um momento de refrigério, é um momento para se descontrair e, de repente, fazer com que aquele estresse do dia a dia venha a passar, através de uma atividade que nem sempre vai envolver o outro. E aqui, né, no ponto que nós colocamos na apostila, fala, né, que muitas brigas têm surgido. Por quê? Porque a pessoa, o cônjuge, não sabe lidar com isso. Né? E isso é muito importante. Não quer dizer que nós tenhamos que desfrutar de momentos felizes e alegres sempre juntos. Né? Nós conhecemos vários amigos que gostam da pesca. Né, de entrar no seu carro, pegar outro companheiro e ir para um determinado lugar, depois tem prazer em ir lá limpar o peixe, guardar, congelar. Às vezes tem uns que nem comem, mas ligam para os amigos e dizem, passa aqui buscar um pacotinho de peixe que eu trouxe para vocês, porque é o prazer da pessoa, é a alegria da pessoa. Então, a visão do lazer, isso beneficia ambos, tanto o homem quanto a mulher. A sexta visão é a visão da gravidade do adultério. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, e versículo 32, ou verso 32. Assim, o que adultera com uma mulher, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer que é Satanás. É falto de entendimento. Não tem nada de diabo aqui. É falto de entendimento. E aquele que faz isso, destrói a sua alma. Aproveito aqui para saudar mais uma vez o pastor Ângelo, irmã Tânia. Nós saudamos no início, mas cabe aqui registrar também. Pastor, obrigado pela oportunidade. Queridos, percebam uma coisa. O que adultera é falta de entendimento. Interessante que a Bíblia tem uma linguagem culta, né? Porque se nós usássemos o português rasteiro, e me permitam usar aqui, o adultério, me perdoe, eu vou falar, tá? Eu vou falar essa linguaginha rasteira, que é para a gente entender mesmo. O pecado, segundo a Bíblia, é uma burrice. Eu não queria falar burrice, mas falei. A Bíblia é mais culta, ela diz assim, é falta de entendimento. Mas o que é falta de entendimento? No linguajar rasteiro do nosso brasileirês. Então, veja bem, é falta de entendimento. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso, com toda a restrição, com toda a ética que a gente precisa ter nessa hora, mas alguém chegou um dia para mim e disse assim, pastor, eu preciso te contar que eu e determinada pessoa fomos para um motel, e o Satanás, e aí também o Satanás usou na ligação, e começou, e era diabo para cá e diabo para lá, diabo para cá, diabo para lá. Eu te parei um pouquinho, irmão. Vamos combinar uma coisa, deixa Satanás fora desse assunto. Foi você que ligou, o telefone é teu ou é do Satanás? É meu. Quem é que apertou nas teclas? Fui eu, pastor. Quem é que pagou a conta lá do local onde vocês foram? Fui eu, pastor, que passei o cartão. Então deixa o Satanás fora, rapaz. Pecou, errou. É feio, mas seja macho para confessar. Se confessa e abandona, que Deus terá misericórdia. Então as pessoas começam a culpar a serpente de tudo. Eu não ignoro, porque a Bíblia diz, não ignoramos os seus ardis. Nós sabemos que ele tenta, é verdade. Mas eu não posso, e nem você, colocar tudo na conta dele. Quer dizer, é preciso, olha bem, falta de entendimento, e aquele que faz isso destrói. Então, preste atenção no verbo
destruir. Porque o pecado, o adultério, ele destrói um relacionamento. Pode ser reconstruído? Claro que pode. Nós cremos na reconstrução. Nós cremos na reconstrução de um casamento. Quantas vezes tivemos pessoas que sentou à nossa frente e disse: pastor, eu quero me separar, eu quero me divorciar. Parece que pedindo, como se a gente, tudo que queria era que a gente autorizasse. E eu sempre disse, jamais da minha boca eu vou autorizar isso. Vamos orar 30 dias em relação a essa causa. E aí, se nada mudar, você mesma que casou sabe que rumo tomar, ou de perdoar ou não. Mas jamais. Existe reconstrução no casamento? Existe. Mas eu também preciso salientar que o pecado, a traição, o adultério, ele destrói, ele é preciso colocar na balança. Eu acredito que nenhum de nós deve sair de casa sem a balança. Tem que colocar na balança se vale a pena. Será que por momentos de prazer, vale a pena você colocar um casamento fora? Você deixar um mau exemplo para os filhos? Você deixar um comentário ruim na sociedade? E todavia, no caso da igreja, deixar uma marca? Então é preciso colocar na balança e saber se vale a pena. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida e que Deus te guarde, e nunca esqueça, não saia de casa sem a balança. A visão do desprendimento. O Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós queremos pedir perdão porque na hora de digitar foi lido 3 vezes, mas mesmo assim a gente esqueceu. O casal deve ter sua vida privada, faltou a palavra vida, até ficou estranha a frase. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. A palavra apegar-se, ali do hebraico davak, quer dizer colar, grudar. O que a Bíblia está querendo dizer que na condição do casamento é preciso haver uma perda para que haja um ganho. Como assim, pastor? É preciso você desgrudar do pai e da mãe e grudar no seu cônjuge. E de maneira nenhuma essa fala é desrespeitosa para com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, de jeito nenhum. Não é que você não vai visitar. Não é que no dia das mães do pai, ou dos pais, ou qualquer outra data, ou nos finais de semana, você não vai visitar os teus parentes. É claro que sim, dar toda a atenção e respeito que eles merecem. Mas a prioridade agora deve ser do casal. Eles devem ser coladinhos um ao outro. E um conselho que eu sempre dou, mas eu entendo que há exceções, se puder, que vão morar no seu cantinho, ter a sua vida privada. More, nem que seja num barraquinho, mas more naquele barraquinho que é teu. Não more junto com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra. Com todo respeito, eu sei que há exceções que pode ser que dê certo, mas na maioria esmagadora dos casos, a esposa não consegue fazer aquela comidinha que queria fazer para o esposo, porque a mãe ainda quer fazer. A esposa não consegue passar a camisa dele porque a mãe não deixa, a mãe dele. Então é preciso, vão morar num barraquinho simplesinho, bem humildezinho, mas é seu. Vão ali ter a sua própria experiência, e isso é saudável para o casamento. A visão da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Esse é um ponto muito importante em um casamento, é quando ambos têm cuidado com o seu comportamento com as outras pessoas. E aqui entra as postagens no Facebook, aqui entra as caronas desnecessárias, aqui entra os cumprimentos exagerados, porque agora nós somos um casal. E aí, às vezes, você não tem a maldade,
mas quem vê vai entender mal. Então, um dos cuidados muito importantes é a visão de fugir da aparência do mal. Ah, mas eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam? Sim, precisamos nos preocupar, porque no nosso meio nós vamos encontrar pessoas fracas que não vão compreender, às vezes, um abraço, não vão compreender, de repente, um cumprimento exagerado, não vão compreender postagens que muitas vezes são desnecessárias e que não edificam. Então, esse cuidado, fugir da aparência do mal. A visão da prioridade conjugal. Salmo 127, verso 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos, eles são presentes de Deus para a nossa vida, com certeza. Devemos criá-los com amor, devemos criá-los com dedicação, mas nós não podemos deixar com que os filhos tornem o relacionamento desgastante, né? E isso é um cuidado que principalmente as mulheres têm que ter, né? Porque a criança, ela suga a nossa energia, ela precisa de tempo, ela precisa de cuidado. E o que acontece? Muitas vezes essa mãe, ela se torna uma super mãe e se esquece que ela é uma esposa também. E aí nós temos que observar com muito carinho que aquela criança está ali, ela precisa de amor, de cuidado, mas que ela vai crescer, ela vai se desenvolver e daqui a pouco vai ser um adolescente, um jovem, vai casar, vai fazer a vida dele, a vida dela, e quem vai ficar lá? O casal. Tem uma expressão aí fora que diz que se começa em 2, me ajude que agora a gente começa em 2, e daí a casa fica cheia, e lá numa altura da vida a gente volta a ser 2. Porque os filhos vão fazer a vida, eles vão fazer a construção familiar deles, e daí, se a gente se desgasta demais, e se prioriza demais, e se esquece que tem alguém que precisa de ti, que continua precisando de carinho e de cuidado, isso causa um desgaste. E muitas vezes aconselhamos casais em que esse quesito foi deixado de lado. Então, eu posso ser mãe e eu posso ser esposa, ambos com excelência, pedindo sabedoria e graça do Senhor. A visão do diálogo conjugal é o ponto de número 19. O Gênesis capítulo 2... e versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus, faltou um R no Senhor ali, não é bom que o homem esteja só. Bom, se Deus disse que não é bom, não temos o que discutir com Deus. Só não se casa quem tem o dom, né? O próprio Jesus disse: quem tem o dom para viver celibatário, que viva, mas é preciso ter dom para isso. Como eu não tenho, casei. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, Deus é casamenteiro, uma adjutora, para que esteja diante dele. Essa expressão diante dele, normalmente nas traduções, você não vai achar. Eu peguei aqui diretamente da Bíblia Hebraica Stuttgartense para o português, porque a maioria das Bíblias tradicionais colocarão para que lhe seja idônea, ou a corrigida dirá para que lhe corresponda. Porém, queridos, existe um fato pontual aqui que o hebraico nos traz. A expressão corresponda, para que lhe corresponda, ou para que lhe seja idônea, no hebraico é neged. E neged significa para que esteja em oposição a ele, para que esteja defronte dele, para que esteja diante dele, e numa oposição oposta. Eu acho que os tradutores, quando chegaram nessa expressão, pensaram: isso aqui não vai pegar bem no português, a gente colocar aqui, para que esteja em uma posição oposta. Mas é preciso entender o que Deus, na verdade, estava falando. Eu sempre digo: quem enxerga mais,
o homem ou a mulher? Sempre se diz que a mulher enxerga mais do que o homem. Eu acho que os dois enxergam. Por quê? Porque quando Deus diz, eu farei uma mulher para que esteja diante dele, ou em posição oposta, se eu estou de frente, ela também está de frente de mim. Então isso é uma posição, se ela estivesse de costa, seria na mesma posição, mas como ela está virada ao contrário do que eu estou, é uma posição oposta. Por quê? É sabido de todos nós que nós não temos visão na nuca, mas os olhos da nuca dela são os meus, Davi. E os olhos da minha nuca são os olhos da minha esposa. Portanto, eu consigo ver o que ela não está vendo, Jessé. E ela consegue ver o que eu não estou vendo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Um deve auxiliar o outro. E quantas vezes a Aline foi oposição dentro de casa? Isso é bom, isso é saudável. Quantas vezes eu pensei, vamos derrubar essa parede aqui. Ela disse, calma, precisa. Geralmente quem quer derrubar é ela. Vamos derrubar, vamos mudar aqui. Eu vou derrubar essa parede. Daí a gente que está com a caneta e a calculadora na mão, diz, será que precisa? Não dá para ser no dia 30 de fevereiro, daí eu engano ela, né? Quer dizer, não dá para ser outra hora. Quer dizer, então essas coisas são saudáveis para o relacionamento, porque um abre o olho do outro. Um faz o outro enxergar o que não estava vendo. E essa oposição é boa. Essa oposição ela é saudável. Porque uma oposição fraca te deixa fraco. Uma oposição forte te faz forte. E te ajuda a crescer e a desenvolver. Já imaginou se esse homem chega às 3 da manhã embriagado dentro de casa? E a mulher recebe ele dizendo, meu xodó, meu amorzão, meu gatão, onde é que tu andava às 3 da manhã, querido? Seja onde for, eu preparei aqui uma pizza para você comer, porque eu te amo. Ela está ajudando o marido? Não, o homem mais sem vergonha se tornará. Mais sem vergonha se tornará. O outro dia ele vai chegar não às 3, mas às 4 da manhã. Todavia, que quando esse homem entra em casa às 3 da manhã, sabe lá onde ele estava? E ele encontra com todo respeito, né? Mas a esposa dele na porta da casa, com aquele semblante da Polícia Federal do Iraque, com a vassoura na mão, mas não é mais uma vassoura, é uma bazuca. É uma arma que poderá ser o último dia de vida dele. E quando ela vem dizendo, parei um pouquinho, você está brincando comigo, onde é que você estava? Que negócio é esse? Tem vergonha na cara. Quando a mulher se opõe ao marido, ele que tem medo de apanhar, ele vai pensar o seguinte, espera aí, eu vou criar vergonha na cara e vou mudar de vida. Então a oposição, segundo o que Deus disse, Deus não disse para Adão, Adão, eu vou te dar uma mulher aí que faz tudo o que te agrada. Não, eu vou colocar diante de ti uma mulher que vai estar em uma posição oposta a você. Você já percebeu que casal que dá certo é quando um é diferente do outro? Você já percebeu que você e teu cônjuge não são iguais? Ah, pastor, isso eu já sabia. Mas as qualidades de um completam as deficiências do outro. A visão da oração conjugal. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Quando a oração dura, o casamento dura. A serpente não entra em casamento que ambos estão em oração. Por quê? Porque a oração ela traz uma atmosfera protetora. Então é muito importante que não só um ore, mas que ambos orem. Já aconteceu lá em casa várias vezes de Deus nos despertar para a oração em momentos iguais, assim como às vezes o Diogo estar em oração e quando ele estava voltando, eu estava indo, e assim nós seguimos, porque não adianta só um orar.
Porque aquele que ora está protegido, está blindado, mas aquele que não ora, ele é a porta aberta. Aquele que não ora, aquele que não busca Deus, ele está deixando a brecha. E é ali que muitas vezes o inimigo entra. Então, a visão da oração conjugal, às vezes você não se sente assim adaptável, não se sente bem, muitas vezes, de dobrar os joelhos junto com o teu esposo. Mas isso não quer dizer que Deus não vai ouvir, né? Não é porque um está orando num quarto e o outro está orando na sala. Tem um que gosta mais de orar no ambiente e o outro gosta mais de orar no outro. Mas o importante é que em um casamento nós tenhamos uma vida de oração. Porque aonde há oração, há proteção, há blindagem e o inimigo não tem poder de entrar nesse relacionamento. A história que eu vou contar agora não aconteceu. Eu ouvi de um pastor antigo que disse que certa vez um casal chegou perante o tal pastor e disse: pastor, nós viemos aqui para tratar com o senhor a respeito do nosso divórcio. O pastor olhou para eles e disse assim: olha, tá bom, eu atendo vocês, mas é que eu tenho o hábito de chegar na igreja e dobrar o joelho e orar um pouquinho. Vocês não querem ali no templo orar comigo? O casal ficou: não, tá bom, né, já que o pastor está indo orar, vamos orar com eles. E o pastor dobrou o joelho e começou a orar. O casal, meio acanhado, dobrou o joelho também, começou a orar também. O pastor começou a glorificar a Deus e ele passou 5 minutos, 10, 15. O pastor começou a glorificar a Deus, entrar na oração mesmo, e de repente o marido começou: glória a Deus. A mulher dizendo: aleluia, Jesus, tu é bom, Jesus, tu é poderoso. Daqui a pouco os dois estavam orando, de repente um começou a falar em línguas estranhas, de repente o pastor olhou de canto, os dois estavam em pé, não estavam mais ajoelhados, e estavam abraçados, chorando. Aleluia. O pastor, que não era bobo nem nada, levantou da oração, cutucou neles: vamos lá para o meu gabinete tratar do divórcio de vocês? Não, claro que o pastor não queria que ele se divorciasse. Eles disseram: pastor, não tem mais divórcio. Nós precisávamos orar um pouco. Aleluia. A oração resolve. Endossando o que a Aline aqui falou, um casal de... Gente, a maioria das pessoas que estão em crises no seu relacionamento, pode saber, orando é que não estão. Orando é que não estão. Ah, pastor, mas isso é conversa enlatada de pastor, pedindo para as pessoas orar. É enlatado, mas dá certo. É uma pregação antiga, mas funciona. Aleluia. Comece a dobrar o joelho em vossas casas e levantar a sua voz em oração, que eu quero ver se a voz de Satanás vai pairar lá dentro. De jeito nenhum. A oração é essencial, sim. Estamos em um seminário de casal em pleno 2021. Mas eu continuo, eu e a Aline, dizendo a mesma coisa que os antigos do Evangelho diziam: sem oração não vai. É preciso orar. Eu não tenho uma fórmula nova para o seu casamento ser feliz. De tudo o que foi dito aqui, a oração tem o seu papel principal. 21ª, a visão do fortalecimento conjugal. Cantares, capítulo 1, versículo 17, ou Cântico dos Cânticos. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Estava dizendo o sábio: a nossa casa está forte. Aleluia. Ele preparou, ele fortaleceu as suas estruturas, as suas vigas. Glória a Deus. O casal que está aqui nesse seminário, e todos quantos nos assistem através da internet, estão fortalecendo as estruturas do seu relacionamento. Glória a Deus. Porque a palavra faz isso. Aleluia. Isso é coisa de Deus. A visão da manutenção. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse item aqui, irmãos, é muito parecido com o que nós falamos ontem, que é a visão do zelo e do cuidado.
A partir do momento que nós cuidamos e zelamos do nosso casamento, nós vamos observar que algumas coisas precisam ser removidas. Dentre elas, as raposas e as raposinhas. As raposinhas, porque muitas vezes nós não cuidamos com pequenos detalhes no relacionamento. Às vezes a gente pensa que por ser algo tão pequeno não tem poder de destruir. Mas, às vezes, o acúmulo de coisas pequenas, o acúmulo de raposinhas, o acúmulo daquelas palavrinhas que, às vezes, são tão desnecessárias, vão acumulando e causando um grande estrago. Então, tenhamos essa visão da manutenção, que é o cuidado para que nós consigamos construir torres de vigilância, observando coisas que nós podemos evitar, que nós podemos ter um cuidado especial para que não venha ferir, machucar e estragar. A manutenção, né, tem um dizer que diz assim, é melhor cuidar, agora me deu um branco é melhor prevenir do que remediar, né? Porque quando nós vamos prevenindo problemas, quando nós vamos evitando, a gente cuida para que lá na frente o estrago não seja maior. Interessante que essa fala aqui da Aline me fez lembrar do livro de Abacuque, quando diz sobre a torre de vigia estarei. A torre de vigia, havia algumas torres nos muros das cidades, é claro, onde os sentinelas ficavam observando se o inimigo se aproximava. Mas não era somente nas cidades que havia torres de vigilância. Também nas vinhas. Era comum um funcionário, um trabalhador, ficar a noite inteira vigiando. Então, ele dormia durante o dia para vigiar à noite, porque tudo que foi feito durante o dia na vinha poderia ser perdido se as raposas adentrassem as vinhas. E aí, bodocaço para que te quero, né? E tem que espantar as raposas. Aleluia. E as raposinhas. Então, este seminário, ou não só este seminário, que ele tem o seu valor pontual, cirúrgico para essa noite, tem, mas a sua frequência no culto, a leitura da Bíblia, a oração, estar na casa de Deus, é você atacar as raposas. A visão do olhar santificado. Cantares, de novo, é o livro do casal. Capítulo 4, verso 1. Os teus olhos são como a das pombas entre as tuas tranças. Por que a Bíblia fala tanto sobre os olhos? Porque os olhos, além de ser pelo dito popular as janelas da alma, mas o próprio Senhor Jesus também deu lugar para os olhos nos seus escritos, ao dizer que se teu olho for mau, todo o teu corpo também será mau. O primeiro olhar é natural, o segundo pode ser pecado. Então, quando você cobiça aquilo que não é teu, Deus não permite você desfrutar com excelência aquilo que já é teu. Interessante que a Bíblia diz que os olhos nunca se fartam de ver. Mas a gente tem percebido, e isso acontece em muitos relacionamentos, a pessoa admirar o outro, o ser humano, a beleza do outro, mas isso pode prejudicar a sua relação. Isso pode desgastar o seu relacionamento quando o cônjuge percebe que o olhar do seu marido não é só para a sua esposa. Isso entristece, isso magoa o coração de uma mulher e, todavia, também de um homem. O próximo ponto que nós vamos abordar é a visão do socorrista. A visão do socorrista. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Antes eu falei na parte final do versículo, agora eu faço na parte central dele. Auxiliadora. Essa expressão auxiliadora do texto original quer dizer Ezer. Ezer quer dizer socorro,
Lembra daquele texto na Bíblia, Ebenezer, a pedra do socorro. Também aquelas pessoas que se chamam Eliezer ou Eliezer, Elohim. Ezer é socorrido por Elohim, por Deus, é isso que quer dizer. Então, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma socorrista. Aleluia. O teu casamento não pode ser pior do que a vida de solteiro, de jeito nenhum. Porque o casamento por Deus, dirigido por Deus, ele tem que ser melhor. Ele deve ser melhor. Por quê? Porque agora Deus te colocou do teu lado uma auxiliadora, uma socorrista, uma ajudadora. E ambos precisam de ajuda, um do outro, de um auxílio, de um socorro. Quando um está triste, o outro levanta. É o que falamos ontem aqui sobre o livro de Cantares, se um cair, o outro levanta. Então, é preciso que a sua esposa, que o seu marido, venha a socorrer o outro naquele dia triste, naquele dia de canseira, naquele dia de estresse, e se ajuda de muitas maneiras. Existem várias maneiras de você agir, de você ajudar. Último ponto, eu acho que a Aline pode falar alguma coisa sobre isso também. Aqui, da auxiliadora, né? A questão aqui da visão do socorrista, eu pensava que muitas vezes para a mulher é difícil entender o silêncio do homem, né? Porque a mulher é mais falante. Quando a gente tem um problema, uma dificuldade, a gente fala, a gente tem a necessidade de falar. E o homem não, o homem ele silencia. Então, nós somos socorristas também quando nós entendemos o silêncio do nosso esposo. E aí, às vezes, a gente acaba causando um transtorno quando a gente quer que o homem fale o que ele está pensando, fale o que ele está sentindo. E, muitas vezes, o socorro naquele momento é entender o silêncio. É entender que, naquele momento, o homem precisa da tua oração. Você vai ser a socorrista dele, não ouvindo o que você queria que ele dissesse, mas entendendo ele e muitas vezes deixando ele no silêncio e você indo para um lugar longe dele, dobrando os joelhos e pedindo que Deus ajude ele, porque você não sabe o que está se passando, você não sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo, então você é a socorrista quando você também entende o silêncio do teu esposo. Nosso horário tem chegado e eu encerro falando sobre a visão do agrado. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 33. Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A palavra agradar do grego, aresco, significa esforçar-se para agradar. Então não é só agradar, é esforçar-se. Então a Bíblia está cobrando do varão que ele agrade a sua esposa. Ela não casou contigo para ter que conviver com mau humor, com a estupidez, com nãos. Isso mina o relacionamento. Mas para ser agradada. Isso faz bem para a autoestima da mulher. A mulher se sente valorizada. E o homem sabe como agradar. Vai para a loja que dá certo. O homem agrada. Só que tem um detalhe. A mulher, ela saberá lhe retribuir. Aleluia. E quando existe esse esforço mútuo, o casamento é bem sucedido. Aleluia. Eu quero orar por você que está aqui no templo e todos quantos nos assistem através da internet. E que o teu casamento, que já é abençoado, que seja mais fortalecido. Aleluia. E aquele casal que precisa de um aconselhamento, temos aqui o pastor Ângelo, a irmã Tânia, que saberão muito bem te aconselhar e orar por vocês, que já ajudaram muitos casais. Não sofra em casa. Aleluia. Não maquie a situação. Meu Deus. Não adianta a sua casa ser uma fronteira entre o Irã e o Iraque.
Não adianta a sua casa ser um quebra-pau, com perdão da expressão. Mas de repente você vai na igreja, você vai no restaurante, você vai para o trabalho e está tudo bem. Não está tudo bem. Procure o pastor e a pastora. Procure os líderes do departamento. E aqui tem casais maduros também que auxiliam o pastor Ângelo e a irmã Tânia. Aleluia. Peça socorro. Vá até o sacerdote. Peça ajuda. E Deus tem uma palavra através destes vasos, aleluia, que é para sarar o teu relacionamento. Glória a Deus. Estejamos em pé, por gentileza. Se me permitem orar. Vamos estar orando. A irmã Aline começa a oração e eu termino orando. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, encerrando esse seminário, Senhor, onde muito aprendemos através da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha edificar, Senhor, os lares e famílias que aqui estão representados, também aqueles que nos escutam em casa, Senhor, que a Tua bênção chegue, Senhor, em cada família, em cada casamento, Senhor, retirando, removendo tudo aquilo, Senhor, que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia. Resolva, Senhor, situações financeiras, emocionais, psicológicas. Visita, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, para que a Tua bênção, Senhor, seja toda especial sobre as nossas vidas nesta noite, trazendo, Senhor, vitória e restauração a todos aqueles que em Ti se refugiarem, Senhor. Amado Deus e querido Pai, aleluia, continuamos orando, meu Deus, por a vida deste casal que está nos vendo, nos ouvindo através da internet, em nome de e por Jesus. Aqueles que já estão aqui, ó Deus, no templo. Pai Santo, queira abençoar, meu Deus, este casamento, queira abençoar este casal, Jesus. Senhor Deus, que esta serpente, ela seja derrotada, Pai Santo, que venha a saúde do céu, meu Deus, um bálsamo sobre esse coração machucado, sim, esta alma ferida, esse casamento traumatizado, meu Deus, que ele seja consertado, sarado e abençoado pela presença do Senhor. Deus Santo, nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração.
eu vou.